Boa noite, espero o pessoal entrar aí pra gente bater um papo muito bacana hoje com o Dr. Marcelo Cardoso. Vou guardar algum tempinho aí para que o pessoal entre. Me escutam bem? Boa noite, Lira. Boa noite, Juscelino, Luiz Márcio. Boa noite, Leandra. Já percebi que é do Projeto Humanos, do Marcelo. Rosa, Marcelo Lucena. Boa noite, Marcelo. O pessoal tá entrando aí para acompanhar esse bate-papo de hoje que promete muito, sem dúvida alguma. A gente vai discutir muita coisa bacana. Edilene, doutora Tawane, nefrologista. Boa noite, Verúcia. O Marcelo já entrou. Em breve aqui a gente já vai começar esse bate-papo de hoje. Marcelo, quando quiser, clique aí pra gente te aceitar aqui na entrada da live. Me escutam bem, pessoal? O áudio tá ok? DJ Surfista, Tati, abraço pra vocês. Espero que gostem do nosso bate-papo de hoje. Água com gás. Adoro. Não pode faltar aqui em casa. Marcelo, pede pra entrar. Pede pra entrar aí pra gente começar aqui a esquentar as turbinas. Sim, Aline, vai poder fazer perguntas, tá? A gente vai acompanhar as perguntas e vamos escolher algumas aí ao longo do nosso bate-papo para que a gente possa responder. E vai ser um bate-papo bem aberto. A gente vai navegar em alguns temas de modo bem tranquilo. Boa noite, Alfredo Júnior. Boa noite, primo. Magna entrando também. Marcelo, apareceu aí para você entrar? Só a cena aí. Vamos lá. Te aguardando. Acho que agora vai. Deu, não tinha dado. Fala, cara, prazer, como estás? Olha aqui, Boa aguinha noite, com Marcelo. gás. A gente está Tudo certinho entre nós aqui já. alinhados, extremamente alinhados aqui com o nosso estilo de vida. É isso aí. Falando em estilo de vida, sabe por que eu te pedi um minutinho, que eu disse que um minutinho já entrava, Flávio? Sim. Eu estava fazendo duas coisas alinhadas com o nosso estilo de vida. A primeira, as mulheres vão adorar. A segunda, algumas vão adorar. Tava terminando de arrumar a cozinha, cara. Tu acredita? Acredito e sei bem o que é isso nesse período. Tava terminando de arrumar a cozinha, cara. E o minutinho aquele, sabe por quê? Porque eu tava colocando ali caldo de ossos para começar a fazer. Show de bola, show de bola. Muito bacana. Então agora Boa temos ali noite. uma cozinha limpa e um caldo de ossos já alinhavado para amanhã. Show de bola, show de bola. Aqui, minha esposa cozinha muito bem e muitas das vezes eu vou para a cozinha. Infelizmente não tenho quase nenhuma habilidade culinária, na verdade, e fico lavando louças e apreciando culinária. Certo? Pessoal, boa noite. Hoje a gente tem um bate-papo muito legal, um convidado realmente muito especial, porque eu considero bastante o trabalho do Marcelo Cardoso. É uma conexão Pelotas-São Luís. Ele lá do sul, eu aqui do norte, mas a gente tem muita coisa em comum do modo como a gente pensa em estilo de vida e de como esse estilo de vida influencia em via final a nossa qualidade de vida, a nossa saúde e
a evolução das doenças crônicas, que é o que tem nos maltratado enquanto saúde pública nas últimas décadas. Então, eu vou pedir inicialmente para que o Marcelo presente, eu sei que Show. Para mim está falhando um pouco aqui a conexão, eu não sei se é da tua parte ou da minha aqui, mas de qualquer forma eu entendi o que tu conversaste até agora. Então, assim, eu sou Marcelo Cardoso, eu sou médico, formado em 2008, cirurgião geral formado em 2012, e tenho um histórico pessoal de sobrepeso, diabetes, tanto pessoal, eu, quanto familiar, no caso do meu pai. Eventualmente eu coloco algumas postagens ali que contam um pouco da história do meu pai, isso foi uma parte importante na minha formação como médico. Eu descobri low carb e abordagens ancestrais, como dieta paleolítica, abordagens primais, no auge do meu sobrepeso e da doença crônica. Então, foi esse conhecimento que me devolveu a saúde, assim, um corpo mais saudável, me tirou o uso de medicações. E aí, isso aconteceu em 2009. E desde então, eu estudo bastante essa interface entre o estilo de vida e o impacto que as atitudes diárias que formam os nossos hábitos e o estilo de vida têm nos desfechos metabólicos. Desde 2011 eu comecei a abrir o consultório médico, que na época era de clínica médica e iniciando cirurgia. Eu abri o consultório para começar a tratar sobre esses assuntos também. O que aconteceu? Ano após ano, a medicina do estilo de vida, com essa abordagem low carb e o entendimento, assim, o fechamento com um pensamento evolutivo ancestral, tomou conta do meu consultório. De 2012, 2013 até 2020, eu ficava selecionando entre os horários que eu dividiria para atender o paciente cirúrgico e os horários muito mais competidos para tratar de e alteração do tratamento das doenças crônicas baseadas na mudança de estilo de vida. E esse sou eu agora em 2020. Um médico cirurgião que praticamente não opera, principalmente por causa da quarentena, atendendo medicina online. Eu vi que tu também começou a liberar consultas por telemedicina, praticamente, única e exclusivamente com medicina, essa medicina moderna, que é a medicina que procura tirar os remédios e fazer do estilo de vida o remédio tomado no dia a dia. É isso aí. concordo em gênero, número e grau. Isso também aconteceu comigo na minha trajetória profissional. Para que eu possa me apresentar para o teu público, sou médico clínico, sou médico nefrologista. Então, basicamente, o médico nefrologista ele cuida daquele paciente diabético, de paciente hipertenso, mas especialmente o médico nefrologista ele já cuida em via final das consequências de um estilo de vida ruim. Tá? Então, para que vocês tenham ideia, de cada 10 pessoas que estão em uma máquina de hemodiálise, quase 7 são hipertensos, são diabéticos, na sua grande maioria tipo 2, ou estão acima do peso. Então, isso é gravíssimo. E a gente vai tentando subir essa linha de defesa para que as pessoas precisem menos desse tratamento e, em via final, tenham mais qualidade de vida. Então, eu costumo dizer hoje que eu fico muito mais feliz ao desprescrever do que ao prescrever o medicamento. E veja, eu não sou contra remédios, mas eles são como uma bengala na grande maioria das vezes, especialmente quando a gente fala de doenças crônicas. E eu falo que quando a gente vai se tornando crítico e questiona algumas coisas, tanto no âmbito da medicina baseada em evidências, tanto no âmbito da medicina evolutiva, de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente quer ir, as coisas começam a fazer muito sentido, porque a gente está numa epidemia, num momento muito delicado da nossa sociedade. E a gente fala tanto em grupo de risco, pessoas idosas, diabéticos, hipertensos, pessoal que está acima do peso. Quem está acima do peso parece que é um fator de risco dos mais importantes, se não for o mais importante para essa situação atual, numa situação de inflamação importante. E aí eu te pergunto, Marcelo, de onde a gente veio, cara? Como é que tu começou a estudar isso lá do Homem das Cavernas para chegar até onde a gente está hoje? Na grande verdade, te escutando falar, Flávio, te escutando falar, eu já fui longe, assim, viajei,
Porque a grande pandemia, Flávio Barros, a grande pandemia é a pandemia da insalubridade trazida pelo estilo de vida. Tanto a insalubridade trazida pelo estilo de vida, que as pessoas não têm como mexer, por exemplo, a parte sociopolítico-econômica da miséria, a miséria, a parte sociopolítica econômica traz uma miséria que com ela não existe estilo de vida adequado. Então, digamos que a parte política mina muito a possibilidade de poder optar por desfechos de saúde, A, B ou C. Só que qual é o outro problema, Flávio Barros? O problema é que tem a outra parte da população mais abastada que tem a possibilidade de optar por desfechos A, B ou C. E essa população, para que desculpa vai se achar para determinar que dia após dia se vive uma vida despretensiosa, como se não houvesse amanhã, abrindo mão da posição abastada e do poder de decisão, assim, cabal, de o que vai colocar na boca e vai alimentar o próprio corpo. Quem essa possibilidade de decidir isso, tudo bem, é um outro momento. E as medidas a serem adotadas são outras, são muito mais políticas do que médicas. Aí, sim, naquela situação, a parte média, a de colocar panos quentes e tentar fazer o possível. É que o grande do nosso público, que me procura e o que te procura, Flávio, eles tiveram a opção. Essa é a parte louca da história. Eles tiveram a opção, e mais louco do que isso, eles têm a opção. Flávio Barros, grava o que eu estou te falando. O paciente está me escutando falar, vai escutar falar, e muitos desses amanhã ou ainda hoje vão tomar decisões insalubres sobre o seu estilo de vida. Ainda hoje vão ingerir produtos processados, ainda hoje vão dormir mais um dia sem praticar exercício físico, ainda hoje vão ficar na frente da TV até a madrugada, trocar o dia pela noite, e isso sim não tem desculpa. A grande parte que é o que eu e tu temos que pegar mais pesado é a parte que nos compete. Nós não somos políticos, a gente tem que fazer o melhor que pode pela população. Mas o que a gente pode fazer é usar o arbítrio de quem tem o livre-arbítrio para conscientizar no uso a favor de si. Então, a grande coisa que eu trago para que a gente comece a conversar é que esses teus pacientes que estão lá na diálise, muitos deles, tá bem, eles não tiveram poder de escolha, mas quantos tiveram, Flávio Barros? Eu poderia citar agora nomes, porque eu gravo o nome dos meus pacientes, a maioria, e tem pacientes diabéticos que eu já ensinei sobre nível de processamento, total de carboidratos na dieta, a importância do exercício físico, e ainda hoje o único exercício físico desses diabéticos é caminhar de casa até a padaria para comprar mais pães franceses e margarina. Então, o que tu me diz sobre isso, Barros? O que a gente pode fazer, então? Existe um conceito muito importante, muito interessante, que a gente chama de letramento em saúde. As pessoas têm que ter um nível de informação sobre saúde, a gente tem que entregar informação mastigada para muitas delas, por conta do nível sociocultural. Eu, por exemplo, estou aqui no Maranhão e cerca de 16, 17% da população é analfabeta, um dos piores índices aqui do nosso país. Então, muita gente tem acesso à informação, mas ele não consegue entender o que a gente está falando, Marcelo. Então, esse pessoal entra nessa percentagem que não consegue utilizar a informação. E eles não estão ali naquela situação porque eles querem. Então, o que a gente quer é mudar o destino de boa parte dessas pessoas, até porque o nosso sistema de saúde não dá conta do recado, cara. Nosso sistema público já estava saturado antes de qualquer pandemia. Claro, quem fala isso, com certeza. Quem acha que isso é novidade, então viveu adormecido nos últimos 20 anos do nosso SUS. Com certeza. Claro que essa é uma situação catastrófica. Com relação mas, Flávio, eu sempre comento isso nas consultas e nos workshops, quando eu apresento, que assim, os nossos hospitais eles estão lotados, sim,
Aqui em Pelotas eu tenho pelo menos 4 grandes hospitais e eles estão lotados sim, mas eles não estão lotados de trauma, eles não estão lotados de infecções agudas. Eles estão lotados, Flávio Barros, de hipertensão, de sequelas, AVC, isquemia miocárdica, diabetes. Eles estão lotados do paciente acamado que desenvolveu pneumonia. Mas por que que a saúde dessas pessoas ficou assim? É a genética? É claro que não é a genética. A gente vive num mundo tão louco que a gente passou a acreditar que o envelhecimento traz consigo inevitavelmente doença crônica. E isso é uma coisa assim, ó, que se eu tivesse que dizer qual a missão da nossa geração como médicos, é ensinar que a pessoa tem o direito de nascer, se desenvolver, morrer sem desenvolver doença crônica, limitação. E sem perder qualidade de vida enquanto o tempo passa e a gente envelhece. Porque isso está tão incutido na cabeça do paciente que ele começa a achar que é normal, depois dos 30, 40, 50, perder performance, engordar, começar a tomar medicações e morrer, Flávio Barros, na 6ª, na 7ª década de doença crônica. Então, assim, eu acho que a nossa missão principal é informar para o paciente que ele tem um corpo que tem a possibilidade natural de ser forte, magro, saudável, longevo, de pegar uma infecção e conseguir não responder de maneira inadequada, sobreviver a ela e sair mais forte do que entrou. O problema é que as pessoas acham que a gente é agredido por qualquer agente agressor, tanto do ambiente, quanto infecciosos, quanto de uma alimentação, e isso é normal que nos cause dano, mas não é. Essa é a grande coisa que a gente tem que mudar na mentalidade. Uma coisa que eu batalho muito hoje em dia é o senso comum, é o efeito manada, é o efeito da mídia. Então, como tu falou, é muito... É o novo normal, as pessoas aos 30 usar 2 remédios, aos 43 e aos 55. Não é normal, pessoal, entendam isso. Perfeito, cara. Vive 20, 30 anos, depois tu vegeta até os 60, 70 e morre, cara. Que vida de merda é essa? Pelo amor de Deus. Vamos parar para pensar de onde a gente tu citaste um termo. Isso, tu citaste um termo que tem, assim, tem fundamento. O efeito manada, ele é importante, assim, falando sobre medicina evolutiva, o efeito manada, ele tem importância no momento em que, na ausência de senso crítico, o melhor é seguir para onde a turma toda vai, porque deve haver um fundamento, assim, de prevenção de perigo, de agressão do ambiente. A grande coisa, Flávio Barros, é que a gente evoluiu muito culturalmente desde que a nossa biologia se estabilizou como é. E a gente se sujeitar ao efeito manada em 2020 não tem mais tanto a ver com processos evolutivos biológicos e tem mais a ver com processos involutivos e intelectuais. Por isso que eu te digo que a nossa grande missão é separar as pessoas que podem ser salvas, as que vão ter capacidade, e eu não digo isso com relação a letramento no sentido de academicismo. Certamente o teu paciente do interior, que tu senta e em vez de fazer uma prescrição, tu conversa, tu toca, tu olha no olho, tu diz, olha, a gente achou que era assim, mas não é. Pensa comigo, senta aqui, olha como era antigamente, olha como está agora. Esse paciente analfabeto, ele entende eventualmente melhor até do que um estudante da faculdade de medicina hoje. Sim, com certeza. E a gente começa a entrar num tema, que é outra coisa que eu gosto muito, que é os estímulos que a gente oferece para o nosso corpo. Dieta, sono, vida recreativa, família, isso tudo é um somatório. E a gente entra num eixo muito interessante. O principal estímulo que a gente tem para o nosso corpo é a alimentação, pessoal. É o que mais gera estímulo biológico, ação e reação do nosso corpo. Eu queria que tu comentasse um pouco a respeito disso, Marcelo. Cara, assim, ó, tu tocou numa parte que... Sabe que eu tenho uma missão hoje, Flávio Barros? Eu não vi se a minha mulher está nos assistindo aqui, mas eu tenho uma missão, cara, de deixar tu falar, sabe? Porque ela sempre que termina uma live, ela me xinga que eu não deixo a pessoa falar, porque eu sou um apaixonado pelo tema, assim. E aí eu começo a falar e não falar. Então eu tenho uma missão de falar pouco e deixar tu falar mais, Flávio. De forma alguma. Destile seu conhecimento.
Assim, então, nós já temos a missão, então, que é de fazer o público... Aqui a Sabrina, essa colocou, é minha mulher. Então, ela está nos assistindo, eu tenho que falar pouco, cara. Mas, assim, ó, a gente tem que deixar claro para a massa, para o paciente, a gente tem que publicar bastante no Instagram, falar nas lives. Os impactos biológicos dos estímulos que a gente dá no corpo, como dieta, exercício físico, vamos colocar uma palavrinha assim, dieta adequada, exercício físico adequado, exposição ambiental, solar, ciclo circadiano adequado, qualidade do sono adequada. Esses estímulos biológicos, eles não são assim, ó, como se fossem um remédio. Eles são o remédio, mas isso assim, ó, é difícil, é desafiador entender isso e trazer para a vida. Mas esses estímulos biológicos, eles não funcionam como um remédio. O remédio funciona como esses estímulos. Por que eu falo isso 200 vezes se precisar? Porque o paciente aceita, tolera tomar um remédio, seja ele um antidepressivo, um antihipertensivo, um antiglicemiante oral, qualquer remédio, ele aceita fazer isso todos os dias. Mas ele não fica de pé descalço na grama todos os dias, ele não pega sol todos os dias, ele não pratica higiene do sono todos os dias, ele não caminha, ele não faz nenhum exercício aeróbico, não faz nenhum exercício de força, não controla o que come. E depois acha essas atitudes teriam a ação de um remédio. Não, vocês não entenderam. Não precisaria do remédio. O remédio tenta imitar as respostas metabólicas que os estímulos biológicos produzem no nosso corpo. Um outro jeito de explicar isso é assim, Flávio, que quando a gente se expõe ao sol, quando a gente dorme bem, quando a gente se alimenta bem, o corpo recebe esses estímulos e altera o ambiente metabólico no sentido de produzir hormônios específicos, de ligar e desligar genes específicos que vão catalisar reações químicas que vão produzir outros hormônios. E isso é muito mais potente que tomar um comprimido de captopril. Isso é muito mais potente que tomar um comprimido de metformina. Isso é muito mais potente que tomar um comprimido de paroxetina. Só que as pessoas continuam se polimedicando, vivendo uma vida certa. Tu falou uma expressão que eu falo muito, e agora que tu falou, eu vou me dar a liberdade de falar. As pessoas vivem uma vida de merda, Flávio Barros, uma vida de merda, e depois tem uma vida polimedicada com restrição, morbidade e morte precoce. E aí vão lá bater panela na frente do pronto-socorro, reclamar do sistema de saúde. Aí eu fico louco, cara. Aí eu fico louco. O sistema de saúde não dá conta no recado hoje e não vai dar conta no recado mais à frente. O que a gente tem de pacientes com doença crônica, com sequelas, tanto na saúde pública quanto privada, é um absurdo, galera. Não adianta a gente cobrar do governo uma saúde a mil maravilhas se a gente não está cuidando do básico. O básico é comer bem, é dormir bem, é tomar sol. Ontem eu fiquei surpreso quando vi no YouTube a propaganda de um laboratório. Já que você não está podendo tomar sol no momento, compre a sua vitamina D. Cara, eu vi. Mas olha aqui, cara. Olha aqui. Eu não sei se te visitavam na época. Eu não sei se tu pegou essa época dos laboratórios. Eu não vou citar nomes nem nada. Mas tinha uma propaganda de laboratório, cara. De uma medicação usada para diminuir, para melhorar a resistência à insulina. Tá? E a propaganda era assim, Flávio Barros. Um surfista na beira da praia, segurando uma prancha. O mar era merengue, as ondas do mar eram merengues. E a prancha era uma bolacha, um bolachão, assim, uma bolacha. E aí dando a entender que com aquela medicação o paciente poderia consumir doces, bolachas, farináceos. Essa é a medicina que a gente saiu da faculdade aprendendo, assim. Que a gente tem que pegar o paciente como ele vive e medicar as alterações metabólicas advindas dos processos adaptativos. Só um pouquinho. Cara, eu me nego a fazer isso. Eu me nego. Eu me nego assim, eu me nego mesmo. Tanto que eu deixo de atender o paciente. Que me diz assim, ó, não, eu vou seguir fumando, eu quero comer margarina, fritura, e eu quero, doutor Marcelo, que o senhor me trate das consequências. Eu não trato.
eu tenho o direito de não tratar. Eu moro numa cidade de 500 mil de habitantes que tem muito médico por paciente. Eu tenho o direito de dizer, eu não trato, tá aqui o número do doutor fulano, consulta com o doutor fulano, porque ele é o melhor médico para ti, não sou eu o melhor médico para ti. E também deixei de atender os representantes farmacêuticos também, já faz tempo que já não atendo mais. Tem algum tempo já que também mudei muito meu aspecto com relação a representantes, até porque mesmo que você não tenha uma má intenção, já existe inconscientemente uma alteração cerebral que te tende a usar mais o Claro. medicamento daquele representante que Cara, visitou, mesmo que você não seja má pessoa. Eles são que você não super tenha treinados, ido. eles conseguem fazer assim. Essa é a grande jogada da amostra grátis e dos brindes, assim. É aquele negócio no semáforo que a pessoa que está pedindo dinheiro já te dá uma caneta, já diz, não, o senhor pode ficar. E aí o senhor só me dá alguma coisa se achar que eu mereço. Aí depois tu já fica naquilo assim, pá, mas ele me deu aquilo ali, vou dar 10 centavos. Eles usam técnicas subliminares que fazem com que a gente aumente a prescrição do produto deles. Então, cara, assim, ó, no momento em que acho que foi em junho do ano passado, que eu ainda atendia eles por respeito, assim, a minha secretária da época dizia assim, doutor Marcelo, mas é o trabalho deles, eles precisam fazer o trabalho deles também. Aí eu deixava, assim, um horário de sexta-feira. Cara, teve um dia em junho, julho, que eu quebrei tudo, assim, eu disse, não quero mais atender paciente que não está afim de se cuidar e de produzir resultado. Não quero mais atender representante farmacêutico. Quebrei tudo, me mudei de consultório. Foi uma coisa, assim. Show de bola. Voltando aqui para o nosso eixo, Marcelo, com relação à dieta, a gente sabe que a dieta é a maior parte desse estímulo e que a dieta mudou muito na nossa evolução como ser humano. Antigamente a gente tinha uma dieta muito rica em proteína. A gente lá no Homem das Cavernas, a gente caçava, pessoal. A gente era caçador-coletor. A gente é descendente de pessoas que jejuaram. A gente não é descendente de pessoas que tomavam café, lanche no meio da manhã, almoço, lanche no meio da tarde, jantar e antes de dormir. Não era assim que funcionava. Era caçador-coletor, alimentos ricos em proteína, especialmente animal. E naquela época, como a gente não tinha, claro, nenhuma obesidade, basicamente aquele homem das cavernas vivia em déficit calórico. Com a revolução agrícola, isso mudou, a gente aumentou um pouco a quantidade de energia, e aí a gente chega num tema de densidade nutricional, de alimentos densos nutricionalmente, com maior relação proteína-energia. Isso é muito importante que o pessoal saiba. Quanto maior o nível de proteína daquele alimento, mais nutritivo ele é, mais saciante ele é. A grande merda que aconteceu na nossa evolução como ser humano foi nos últimos 70 anos, pessoal, que é muito recente, quando a gente teve uma enxurrada de alimentos processados, industrializados e refinados. Então, hoje a gente tem uma dieta muito processada, um nível de processamento alimentar. E eu queria que o Marcelo discorresse sobre o nível de processamento alimentar com relação aos estímulos e as consequências do nosso corpo. Cara, assim, ó, esse é outro tema louco, assim, muito louco. A grande coisa, antes de tudo, Flávio, é o seguinte, assim, ó, tu pode fazer uma pesquisa informal com os pacientes, com os familiares nossos, e tu vais te surpreender. Ninguém leva em consideração o nosso passado evolutivo biológico. Todo mundo sabe aquela história do colégio, dos processos evolutivos, dos hominídeos, mas isso é uma coisa perdida no passado, assim, ó, que todo mundo respondeu na prova, ouviu num filme, mas tem a certeza absoluta que nada tem a ver com a nossa genética e o nosso modo de viver hoje. Cara, eu nunca fiz essa pesquisa formalmente, mas assim, ó, até quem diz que sabe, não sabe, porque não leva em consideração de maneira cabal. Assim. Isso que tu citaste é o que eu chamo lá de realidade biológica e temporal. A nossa realidade biológica e temporal, ela é isso aqui. 99% dos nossos processos evolutivos vieram muito, muito antes da agricultura. Se a agricultura começou alguma coisa em torno de 10, 15 mil anos. 10 mil anos. Imagina Isso. quando a gente escuta aquela frase assim, ó, que chega a doer. Assim, mas como parar de comer pão hoje se desde Cristo já comia pão? Sim, mas Cristo nós estamos falando de antes de ontem, 2.000 anos. Se a nossa genética ela é estável, e ela é estável há pelo menos assim 75 mil anos. 75 mil anos
A gente convivia com homens de Neandertal aqui no planeta Terra. 75 mil anos foi agora, antes de ontem. 2.000 anos não é absolutamente nada. Então eu vou te dizer assim, ó, que essa consciência temporal e biológica deve ser o ponto de partida. Isso é tão importante, Flávio Barros, que nos workshops eu passo assim, ó, acho que as primeiras 1h30 ou 2 horas explicando de mais de uma maneira como isso é verdade e que a gente hoje vive aqui na face da Terra usando a genética que não é nossa, usando a genética que foi produto de seleção natural de 200 mil anos atrás. Porque, se em consideração, nada vai para frente. Vai ficar uma briga com a dieta. Teve uma moça que me perguntou, doutor Marcelo, quando é que o estilo de vida, quando é que a dieta passa a ser um estilo de... Respondi para ela assim, quando termina a briga e tu começa a entender o processo. Não tem mais falha. Mas voltando ao que tu tinhas falado, Flávio Barros, que senão minha mulher vai me matar. Voltando ao que tu tinha falado, a grande coisa é essa, é entender que a gente foi, a nossa anatomia, a nossa biologia, a nossa bioquímica foi formada na escassez, na privação e na ausência de recurso. Então nós temos uma genética sobrevivente, onde a presença de energia do ambiente é um fator raro. Na verdade, o que a gente tem é ou nada, jejum, ou nada, ou proteína acompanhada de gordura. Os carboidratos acontecem na natureza de maneira sazonal, abundante e finita. Então, essa coisa de fazer uma pirâmide alimentar com 55%, 60% de carboidratos divididos em 6 a 12 porções ao longo dos dias, dia após dia, é uma coisa para alguma outra espécie, mas não para a espécie humana, que foi forjada na escassez, na ausência de qualquer coisa, na presença de proteína acompanhada de gordura e na eventualidade da presença de carboidrato. A outra grande coisa que tu falaste, Flávio Barros, é na questão da relação entre proteína. Quem aprende isso resolve os problemas de peso para o resto da vida, porque todos os estudos que levam em consideração o proteico, target proteico, como fala o Rodrigo Bomeni, o target proteico, o alvo proteico diário, ele é sempre igual, independente de quanto a gente coma de gordura ou de carboidrato como fonte energética. Então, assim, ó, um único conselho. Se eu tivesse que dar um único conselho, seria comer comida natural de processamento mínimo. Mas se eu tivesse que dar um único conselho baseado nisso para perda de peso, é coma proteína. Sacie-se com proteína. Só que aí, Flávio Barros, eu te pergunto o seguinte: eu sou um médico cirurgião, tenho bastante experiência clínica porque trabalhei por anos assim como clínico, mas tenho especialidade médica como cirurgião. Eu estou mandando o paciente basear a sua dieta no consumo proteico. E estou afirmando que, independente se for gordura ou carboidrato num paciente metabolicamente saudável, a ingestão calórica total vai ser definida pelo total proteico que ele vai comer. Mas a proteína não faz mal para os rins, doutor Flávio Barros? Em 10 anos como nefrologista, não vi nenhum paciente entrar em diálise por comer bife e ovos. Mas eu vejo todos os dias, todas as semanas, entrar em diálise por comerem pãozinho integral, biscoitinho, refrigerantes e por aí vai. Comida processada em que a madrasta indústria nos induz a comermos mais e mais. Sabe aquele slogan, é impossível comer um só? Pois é. É a mais pura verdade, né? Eles fazem química de alimentos em uma mistura explosiva de sal, açúcar e gorduras ruins. A gente não tem alimentos na natureza com carboidrato e gordura ao mesmo tempo, pessoal. A gente tem na natureza proteína junto com gordura, como o Marcelo falou. E quando a indústria alimentícia faz essa mistura, tudo fica hiperpalatável. E esse nível de processamento faz com que a nossa saciedade diminua, a gente tenha picos glicêmicos, picos de produção de insulina, efeito rebote, uma hipoglicemia pós-prandial, aquele sono depois do almoço, sabe? Depois que você bate um prato de arroz, às vezes, uma feijoada e tudo mais. É isso, pessoal. Uma das coisas, quando a gente faz uma alimentação mais rica em proteína, é a disposição. Pós-almoço, a gente não tem aquela indisposição, a energia está ali para você sempre
com menor variedade glicêmica. Isso interfere no teu humor, no teu geral. Você produz mais. Só quem sabe, só quem pratica esse estilo de vida sabe dizer os seus benefícios, sobre os seus benefícios. E como o Marcelo falou, a gente não precisa, quando a gente faz isso de uma forma bem feita, alimentos minimamente processados, sabendo ler rótulos, para que a gente não caia em diversas armadilhas, porque açúcar tem 50 nomes, açúcar e seus 50 tons, a gente pode falar dessa forma, e aí você não cai em armadilhas. E aí você tem ótima saciedade, você espaça suas refeições e o jejum acontece naturalmente. Quando o Marcelo fala em comida minimamente processada, ok, eu não estou falando para você fazer low carb ou cetogênica, são situações que acontecem às vezes naturalmente, você às vezes está em cetose e nem está percebendo, nem sabe disso. O jejum, Exatamente. muitas das vezes acontece naturalmente, você acorda de manhã, não tem vontade de tomar café e vai fazer o almoço como primeira refeição 18 horas depois da sua última refeição. E é aquela refeição maravilhosa, você come à vontade, sem problema nenhum, sem contar calorias, sem fazer... Agora há pouco, ah, agora há pouco eu estava com uma caixinha de perguntas abertas e agora há pouco uma paciente perguntou sobre amendoim e queijo. Eu falei sobre as individualidades, sobre a possibilidade de toxinas no amendoim, sobre procurar a marca que tem o selo da entidade que controla, que eu tolero muito bem, etc. E daí depois ela me botou assim, mas e o aumento calórico? Aí, assim, eu não escutava isso há tanto tempo, porque meus pacientes eles já estão todos educados, assim, já estão todos sabendo como é que as coisas funcionam. E a grande coisa para quem está nos escutando, assim, e está começando, que não entende direito como é que pode essa coisa de ficar tanto tempo sem comer, o recado que eu quero deixar é o seguinte, ó, a fome, a saciedade e o metabolismo, quanto o corpo gasta, essas coisas são variáveis, elas mudam, são dinâmicas, e elas mudam a todo momento, e mudam dia após dia, ano após ano. E elas são controladas por hormônios. Esses hormônios, eles são modificados pelos estímulos biológicos que a gente dá, e tu disseste bem, Flávio, que o estímulo biológico mais importante é a rotina alimentar. Num paciente saudável, com uma rotina alimentar de processamento mínimo adequada biologicamente, pouco importa o total calórico, pouco importa, desde que regras básicas sejam respeitadas. Assim. Eu tenho pacientes, iniciantes e alguns mais antigos, que insistem em comer a carne gorda, em comer o amendoim, em comer o queijo, e comer o lanche, comer a bolacha e tomar o refrigerante. Bom, aí eu não posso garantir mais nada. Não posso garantir mais nada. Agora, um paciente que se compromete em cuidar da qualidade da dieta, em manter uma frequência alimentar baixa que respeite a sensação natural de fome e de saciedade. Pouco me importa se ele come um punhado de amendoins ou 4, isso não me interessa. Porque se os hormônios envolvidos na fome, grelina, insulina, leptina, se quando ele come aquele amendoim, que tem a gordura natural do amendoim, que libera colecistocinina, que é o hormônio mais anorexismo humano, eu posso confiar que o ambiente metabólico vai controlar pela pessoa a sensação de fome, de saciedade, de gasto calórico. E se a pessoa, por um acaso, comete um excesso num dia, vai gerar déficit no outro, elas vão indo muito bem. Sabe como é que eu conto isso, Flávio? Eu conto isso assim, ó. Então, quando eu descobri low carb e medicina assim evolutiva, paradigma evolutivo, eu estava com 93 quilos, estava tomando metformina, losartan, atenolol, omeprazol e bromazepam. Tá? E tava quando eu bem, aprendi tudo isso, estava bem, 24 anos, show, tu imagina como é que eu estaria hoje aos 40, né? Então, tu imagina assim, ó, eu comecei a me apaixonar por isso, estudar isso tudo, e naturalmente as coisas foram se organizando, eu fui perdendo peso, fui jejuando porque eu estava por isso tudo, e me acordei depois, 2 meses e meio, eu nem vou falar, nem era para ter falado, mas assim, em 2 meses e meio eu perdi 23 quilos, eu fiquei com 70 quilos, foi uma coisa enlouquecedora, assim, para mim e para quem acompanhou, foi muito peso, muito rápido, mas eu acredito isso, a paixão, assim, a estar estudando e feliz. Aí depois fiquei com 70 quilos. E hoje, cara, então isso era 2009, hoje nós estamos em 2020.
e eu peso hoje 67 quilos, 67 quilos e meio. Então, vocês acham que realmente eu fico controlando quanto de amendoim eu como, quanto de queijo eu como e quantos minutos eu faço de exercício? É claro que não. Aí, quando eu brinco nos workshops, eu digo assim, é claro que não. Eu sou um mamífero, primata, um hominídeo caçador-coletor. O meu corpo sabe o que fazer com as calorias que eu forneço, desde que eu não mine o ambiente metabólico com estímulos biológicos inadequados. Trocando o dia pela noite, me entupindo de processados, alto carboidrato, passar o dia inteiro comendo. Bom, aí eu termino com a capacidade que o corpo tem de controlar quanto eu vou ter de energia armazenada e quanto eu vou usar. Mas essa é a beleza, essa é a mágica, a beleza de entender essa nova medida, porque ela é capaz de libertar o paciente. Eu bato nessa tecla sempre, assim, a medicina, a nutrição, a educação física, que são efetivamente tratadas em prol do paciente, devolve a autonomia do paciente poder nos dar tchau e a gente fazer exames anuais de revisão sem precisar mais da nossa intervenção, porque ele aprendeu a viver de um jeito saudável. A medicina, a educação física e a nutrição que aprisiona o paciente não são boas práticas, na minha opinião. Certeza absoluta. Complementando aquela tua pergunta da proteína, o que acontece é que se eu te fizer uma Sim. pergunta, Marcelo, atividade física, caminhada, corrida, pode fazer bem? Claro, Vai me com responder que certeza. sim. E se for, Sim, um sim. paciente com insuficiência cardíaca, clássico funcional 4, que não consegue escovar os dentes sem ficar cansado? Ele vai morrer ou pelo Vai menos vai matar, precisar de uma internação imediata. É a dose, sem né? dúvida. É a dose e a adaptação ao paciente. A nefrologia como especialidade é muito nova, tem cerca de 70 anos que a gente tem a diálise. Naquela época, quando a gente não tinha diálise, né, quase na década de 50 praticamente, houve um estudo que, o que o pessoal percebeu? Naquelas pessoas com doença renal crônica avançada, quando você reduzia a quantidade de proteína, você diminuía a produção de ureia, que é tóxica no sangue, quando fica muito elevada, e a ureia não consegue ser excretada pelo rim, porque o rim está pifado, o rim não consegue funcionar, não consegue fazer o papel dele nesse sentido. O que o pessoal fez então? Diminuiu a quantidade de proteína, dava muito carboidrato para produzir menos ureia. E aí, fazer uma gambiarra para que o paciente não entrasse em diálise. E aí, depois foram vendo que quando a gente come muita proteína, a gente aumenta um pouco o ritmo de filtração glomerular, que é o ritmo de filtração do sangue no rim. E isso é um desfecho substituto. Isso é coisa laboratorial. Isso não, em via final, não importa para o paciente. O que importa para o paciente é que ele entre ou não em diálise ou viva. Difícil comer proteína. Escutem isso. É muito difícil você bater 2 gramas. A proteína é extremamente saciante. Vá a um rodízio de carnes, uma churrascaria. Pequeno ajuste individual, mas tendo muito. Gosto mais da comida de verdade. Se você não consegue bater o teu nível proteico, e aí você verá os resultados. Concorda comigo, Marcelo? Não, concordo total. O pessoal está dizendo que está travando. Para mim, o teu vídeo, o teu áudio estava travando também. Eu não sei se tu me escuta bem, Flávio. Pessoal, eu estou Deixa eu falando, só vocês mudar me aqui a escutam conexão. bem? A minha parte? Eu vou só mudar aqui a conexão rapidinho. Tá ok?
Só o Flávio. Vê se o meu tiver bom, eu mando bala e sigo falando. Sem. Pronto? Vê se melhorou, pessoal. Tá, Vê pra se, mim, o pessoal tá dizendo que o meu tá bom. Ah, o meu tá bem. vê se melhorou. Vê se Tá, melhorou então agora. tá. Acho que agora deu. Acho que agora deu. O meu disse que tá Deu? bom. Então eu vou falar, vamos ver se o teu melhora. Tu Tá. falaste uma coisa muito interessante, Flávio, que É. eu sou contra cálculos assim para o paciente que não tem uma doença crônica e não é o paciente de performance. Assim, o paciente de performance, o atleta, esse paciente de performance, ele tem que ter cálculos específicos porque ele já não é mais um humano, ele é um super-humano. Então, eu já não dependo mais da fome, da saciedade, porque ele tem metas para bater que são diferentes de um humano. Eu costumo brincar assim que eu estudo muito humanos. Eu estudo Sim? o humano. O paciente que agora, por exemplo, precisou de diálise, ele já não tem mais a resposta biológica natural de um humano, como tu bem disseste, ele agora precisa de cuidados especiais. E o atleta também não. Só que não é o 100% dos nossos pacientes. O 100% dos nossos pacientes é a dona de casa, é o bancário, é o paciente que se exercita medianamente. Para este paciente, eu sou terminantemente contra cálculos de percentagens, proporções, sou terminantemente contra. Só que para ele ter essa liberdade, para ele ter essa autonomia, ele tem que primeiro aprender. Então é muito comum que eu mande os pacientes consultar com um nutricionista, eu ensino algumas coisas. Quando eles voltam depois da nutricionista, eles já têm uma ideia. O que eu tive que fazer uma vez? Eu comecei na academia e eu queria ganhar músculo, eu queria ver até onde eu conseguia chegar. E aí eu botei que eu deveria ter uma meta proteica de 150 gramas de proteína por dia. Eu queria fazer para 75 quilos, 2 gramas de proteína por quilo dia. Cara, isso é quase impossível comer, cara. Não tem como comer. Eu comecei a comer assim, come ovo, come frango, come bife, come carne moída. Cara, não tem como comer isso, cara. Só que já foi testado assim em pacientes que estão fazendo exercício físico resistido, até 4,4, me corrija se eu estiver errado, mas até 4,4 gramas Sim? de proteína por quilo de peso. Cara, eu tava chorando para conseguir chegar em 2 gramas. Não tem como comer proteína demais. Pacientes sal. Então vamos pegar o paciente padrão. O paciente que não é teu porque não foi para diálise, não é teu para diálise, e não me procurou para a questão atlética. É o paciente comum. Cara, come proteína à vontade. Come proteína à vontade. Torna a tua dieta natural, de processamento mínimo, busca boas proteínas de fontes animais, carnes, miúdos, vísceras e ovos, e te sacia com proteína à vontade, porque o alvo proteico é muito menos do que o que tu vai precisar. Se estiver fazendo exercício físico, aí menos é que não. Então, no final das contas, tem que até tentar comer um pouco de proteína a mais, porque é difícil bater meta. Com certeza. O pessoal perguntou, a Aline perguntou sobre proteinúria e low carb, se é possível diminuir a perca. Veja, quando a gente faz uma low carb, a gente indica isso especialmente para pessoas que estão com resistência à insulina, diabetes tipo 2, ou até o próprio diabetes tipo 1, pessoas que querem perder peso. E aí, nesse tipo de situação, qual é o nosso objetivo? Diminuindo a quantidade de carboidratos, a gente vai diminuir o estímulo à produção de insulina no pâncreas, a gente vai fazer uma queda nessa produção de insulina. Com isso, a gente vai abrir os estoques de acesso às gorduras que a gente tem como estoque de energia. Diabetes tipo 2 é uma doença de excesso de estoque de energia, pessoal, através da alimentação. Então a gente baixa essa porteira, tem acesso às gorduras como queima de fonte de energia, e aí a gente fica mais saciado e tende a perder peso e controlar melhor a glicemia. Controlando melhor a glicemia, a gente consegue reduzir ou até mesmo suspender diversos medicamentos para pacientes diabéticos tipo 2. Eu também consigo controlar melhor a pressão desse paciente, porque uma Era isso aí que eu já ia te falar, cara. Em geral, pelo menos a hipertensão,
advinda da retenção hídrica do paciente que come bastante carboidrato, tem insulina alta, glicose alta, então mantém um volume sanguíneo muito grande. Em geral, o low carb diminui bastante essa volemia, e isso por si só diminui a pressão, o que por si só já tende a melhorar a proteinúria, né? Isso, então, eu tenho pacientes que usavam 3 remédios e deixaram de usar, deixaram de ser hipertensos em uma low carb, dieta de processamento mínimo. Por quê? Porque a insulina vai lá no rim e aumenta a absorção de sal e de água, pessoal. Você fica literalmente inchado. Além do mais, o glicogênio, que é um estoque de energia, tanto hepático quanto muscular, para cada 1 grama de glicogênio você tem 4 ml de água. Então você tem retenção hídrica quando você tem estoques cheios de glicogênio. Então, tudo está linkado. Diabetes e pressão alta são farinhas do mesmo saco. A gente é que inventou nome de 2 doenças. A gente inventou diversas doenças. Gota, esteatose hepática, pressão alta, diabetes tipo 2. É hipertenso, tome esse remédio. É diabético, tome esse remédio. A gente está tratando galho de árvore, pessoal. A gente não está tratando a raiz do problema. Enquanto a gente tratar galho de árvore, nossos resultados vão ser pífios, não vão ser os melhores resultados. Talvez seja uma questão de mentalidade médica, e talvez agora a gente, eu, tu e os médicos da nossa geração, não só da idade, mas da geração assim do século XXI, talvez tenha sido uma questão da mentalidade que dizia assim, viva a vida como quiser viver, e a medicina vai tratar de tornar isso possível. E agora a medicina está se voltando para o contrário. Não, decide que vida tu quer viver e começa a tomar decisões a partir dessas decisões. Porque não tem como a gente decidir tapar buraco enquanto o paciente insistir no erro que trouxe a doença. Então já não me faz mais sentido só medicar. Não me faz mais sentido. A outra coisa que tu comentasse ali da questão do glicogênio. Tem um cálculo que é enlouquecedor, daquele que diz assim que a gente tem, o plasma sanguíneo de um adulto tem 5 gramas de glicose, que é uma colher de café de açúcar. 5 gramas. Então, tu imagina quando o paciente padrão senta numa lanchonete e come um pastel folhado de goiabada com Coca-Cola, que é uma pilha de açúcar. Para onde vai tudo isso? Então, são montanhas de insulina para conseguir tirar essa enxurrada de glicose que está chegando, abarrotando o fígado tanto de glicose, como depois de depurada a frutose, a quantidade excessiva de glicose se transforma em triglicerídeo, manda glicogênio para o fígado e gordura para a barriga. As pessoas têm que entender assim, que o grande vilão da obesidade é o carboidrato, nunca foi o total calórico, e nem mesmo, Flávio Barros, o sedentarismo. Esses dias eu escutei de um profissional assim, ó, vejam bem, é o sedentarismo a causa de tudo. Mesmo que a dieta seja ruim, o ideal é praticar exercício físico. Jamais. O exercício físico é um estímulo biológico dos mais potentes. É fundamental. Mas jamais vai ganhar de uma dieta ruim. Isso assim, eu escutei isso essa semana e me doeu também. Eu não acredito que eu estou em 2020 escutando um profissional falar que se tiver que escolher entre dieta e exercício físico, fique com a dieta que quiser e pratique exercício físico. Jamais. Então, paciente do Dr. Marcelo, paciente do Dr. Flávio, jamais cometa esse erro. Se tiver que escolher um dos dois, capriche na qualidade da dieta. A dieta é o mais potente estímulo biológico, gerador de desfechos, e entre eles as doenças crônicas que vão levar a tampa para o caixão. Não é o sedentarismo. O sedentarismo faz parte de uma mudança de estilo de vida. Quiçá seja o fator que alavanca a mudança alimentar, mas o fundamental é diminuir o processamento da dieta, reduzir o total de carboidratos e, de posse de uma saciedade, uma nutrição maior, reduzir a frequência alimentar ao longo do dia. Jejum, low carb, dieta de processamento mínimo são os grandes pilares da construção de um corpo forte, saudável e longevo. Que fique claro. Com certeza. Marcelo, estamos chegando aqui no final da reta final da diálise. Não acredito, cara. Eu não acredito. Nós estamos falando há 10 minutos. Não pode ser 1 hora, velho. Não pode ser, cara. Não pode ser, velho. A gente vai ter que marcar um segundo tempo. Eu queria entrar nessa parte final e comentar que a gente está vivendo um momento muito difícil na nossa sociedade.
A gente aqui, eu estou fazendo a minha parte como nefrologista. De semana passada para cá já coloquei 5 pacientes em diálise por Covid, geralmente pacientes depois dos 50 anos e com comorbidades. E eu queria deixar uma reflexão que a vida é feita de incertezas. E a medicina também é incerteza. Já dizia William Osler, a medicina é a É a ciência ciência da incerteza. da incerteza e a ciência da incerteza. E a gente leva em conta também as probabilidades. E eu queria deixar uma reflexão que as pessoas têm que saber os riscos que elas correm com o estilo de vida que elas têm, sendo diabético, seja hipertenso, seja aquela pessoa que está acima do peso, ou seja aquela pessoa que ainda não tem isso, mas já tem resistência à insulina, aquela pessoa que já tem com o pâncreas funcionando a 200 por hora para manter a sua glicemia a 90. A glicemia normal não nos diz muita coisa a respeito da saúde metabólica, isso tem que ficar muito claro. E isso leva à inflamação e leva a piores desfechos, tanto crônicos quanto agudos, como, por exemplo, pacientes com Covid-19. Exatamente. As pessoas têm que saber os riscos que elas correm com as escolhas que elas fazem. E não adianta espernear num momento como esse, querendo pílula mágica. A gente sabe que a gente trata muito mal vírus. Um exemplo, o H1N1. A gente tem um tempo muito grande de contato com esse vírus e a gente tem o Tamiflu, que é pífio. Se a gente for calcular, muitas pessoas pensam que o Tamiflu é imbatível. Não é. Há cerca de cada 20 pessoas que a gente usa, pode ter algum benefício, provavelmente nem tem benefício na mortalidade. Então, não esperem uma cura milagrosa de uma semana para outra. Se vier, ótimo, mas essa probabilidade é muito pequena. A probabilidade, por exemplo, da hidroxicloroquina ser uma bala de prata contra esse vírus é muito pequena, pessoal. Isso a gente chama de probabilidade pré-teste. Isso é saúde baseada em evidências. Então, a gente tem que saber dos riscos que a gente corre para que a gente possa tomar melhores decisões ao longo desse caminho. Isso eu queria deixar essa mensagem, te agradecer muito pelo teu conhecimento. Acho que foi muito bacana a nossa live de hoje. E tu tem 3 minutos para finalizar, dou a tua palavra final, Marcelo. Não, foi top, cara. Cara, eu te agradeço a oportunidade. Eu queria dizer que eu me sinto seguro em saber que eu tenho colegas ao redor do Brasil e do mundo trabalhando com as mesmas ideias. E o que tu disseste, eu assino completamente baixo e complemento com a ideia assim, de que a gente tem que ter a certeza que os desfechos estão nas nossas mãos. A gente não é vítima do acaso, não é vítima da genética e não é vítima do sistema quando se tem livre-arbítrio e possibilidade de escolha. Então, certamente, 100% de quem está nos escutando tem livre-arbítrio e possibilidade de escolha. Então, grave essa live na cabeça, não no celular. Grave essa live para quando os desfechos começarem a bater na porta, não vir aquela sensação de vitimismo e de terceirizar a culpa pelos desfechos. Eu acho que todo mundo tem direito de viver como quiser, cada um sabe onde lhe aperta o sapato e está tudo muito bem. Ninguém está falando nada quanto a isso. A grande coisa que a gente está lidando aqui é em devolver para o paciente a responsabilidade sobre a sua própria saúde. Não vai ser eu, não vai ser o Flávio, não vão ser os hospitais. Cada uma das pequenas coisas que acontecerem nos desfechos de saúde de maneira individual foram culpa única e exclusivamente de cada pessoa que viveu a sua vida como quis. Então, o que eu posso te dizer, Flávio? Eu posso te dizer que assim, a gente tem que ser incansável na linha de frente das doenças agudas, como tu estás agora, e a gente tem que voltar da quarentena, seja lá como a vida vai ser depois da quarentena, voltar a bater firmemente na mudança em que cada pessoa é capaz de fazer em cada dia da sua vida. Para quando chegar lá no final, ter lucidez e capacidade de seguir decidindo sobre os seus desfechos e não depender de cuidadores e de cuidados hospitalares. Sem dúvida alguma. Pessoal, último minuto de live. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, a participação. Acho que o pessoal participou bem hoje. E um forte abraço, Marcelo, aqui do Maranhão, aqui do Norte. Tu que está aí no Sul. Vamos pegar essas dúvidas e vamos fazer outra live só respondendo as dúvidas. Valeu, obrigado. Um abraço, boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal.